pastelão tem a mensagem de hoje, maravilhosa, maravilhosa. Fechando brechas, porque o que há de vir, virá e não tardará. Diga comigo, diga, fechando brechas. Nós vamos fechar brechas hoje. Por que Deus quer que nós fechemos brechas? Porque o que há de vir e não... Quem crê nesta palavra? Amém. Graças a Deus. Diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus vai fazer uma limpeza esta noite, porque tem coisas grandes para acontecer na vida deste povo antes do final do ano. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Oremos a Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus grande, poderoso, temível, Deus tremendo em seus feitos, nós te agradecemos por esta noite. Estamos na tua casa, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concedeu para que nós possamos te ver as tuas manifestações. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que entrou por aquela porta, porque está cumprindo um propósito teu, Senhor. Ó Deus, não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, sem que o Senhor dê permissão. Nós somos muito mais importantes do que fios de cabelos, do que folhas de árvores. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque tu tens um plano de vitória para cada um de nós. Nós queremos conhecer mais deste plano vitorioso. Nós queremos nos abrir para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Porque esta palavra virá acompanhada de sinais, de prodígios e de maravilhas. Em nome de Jesus, nós vamos fechar brechas em nossas vidas, as que precisarem ser fechadas, para que o inimigo não ganhe vantagem, não alcance vantagem sobre nós. Porque há algo grande que vai se manifestar nos próximos dias, nesses últimos meses do ano. E nós nos abrimos para receber aquilo que está preparado, porque virá e não tardará, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Olhe o seu irmão e diga: o que há de vir, virá e não tardará. De novo, o que há de vir, virá e não tardará. Se alguém está com uma cara de desânimo, diga: não tardará. Não tardará. Pronto, já animamos todo mundo, né? Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos de Deus, mais que vencedores. Quando o apóstolo Tiago usou esta expressão, sujeitai-vos a Deus, ele usou no original grego, submetei-vos a Deus. Submetei-vos. Esse sujeitar é se submeter a Deus. Para nós, não é somente importante nós dizermos que nós somos cristãos. Nós temos que viver o cristianismo. Diga, viver o cristianismo. Porque dizer que é cristão, muita gente diz. O nosso país diz que é cristão. Agora, viver o cristianismo é uma coisa muito diferente, muito distante. Nós precisamos viver o cristianismo e estar sujeitos a Deus. Ou seja, precisamos submeter a carne ao conhecimento do que Deus está nos dando e viver uma vida de consagração. Diga consagração. O que é uma vida de consagração? Uma vida que valha a pena ser vivida. Uma vida cristã, autêntica, legítima. Irmãos, eu não gosto de imitações. E o cristianismo é cheio de imitações hoje. Tem muita coisa que as pessoas imitam, nem sabem por que fazem aquilo. Mas aquilo não é real. Real é uma vida submetida a Deus, consagrada a Deus. Como eu estou dizendo que
é necessário viver uma vida de consagração, nós precisamos entender direitinho o que é consagração. Consagração é o rompimento com o mundo. Diga, rompimento com o mundo. É uma vida dedicada a Deus. Isso não é ser carola, isso não é ser cafona, isso não é ser fora da realidade, isso não é ser anticultural, isso não é nada disso. Nossa igreja não concorda com nada disso. A verdade, amados, é que cristianismo é consagração. É rompimento com as coisas profanas, com as coisas do diabo, com as coisas do pecado. É uma vida dedicada a Deus. Você vem à igreja para aprender a viver o cristianismo, para depois você praticar no seu dia a dia. Senão, não teria serventia nós virmos a uma igreja. Quando eu estou submetida a Deus, a primeira coisa que acontece é que o mal não tem parte comigo. E o que o Senhor está nos dizendo através de Tiago? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos conhecer isto mais a fundo, porque a igreja já sabe, quem está chegando precisa saber, os internautas precisam saber, que aquele que tinha o poder da morte, o diabo, já foi derrotado. Ele não tem mais parte conosco. As portas inteiras do inferno não são capazes de ir contra a sua vida, contra a minha vida. Ele não pode mais nos possuir. Diga glória a Deus. Então como é que ele age? Ele pode, de lá de longe onde ele está, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor. Ao nosso redor ele não está. Ao nosso redor está o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então ele está longe, o derredor é muito longe. E lá de onde ele está, ele pode enviar dardos inflamados. E se você não está revestido com a armadura de Cristo, você sabe, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra. Se você não está calçado e revestido com toda a armadura de Cristo, as 7 peças da armadura, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, incluindo a 7ª peça, a oração, você se torna uma pessoa vulnerável. O inimigo, ele é impedido de chegar com os seus dardos à nossa vida quando? Quando a nossa vida está submetida a Deus. Se a vida não está submetida a Deus, ele encontra brechas. Vamos guardar esta palavra? Diga brechas. A maioria dos cristãos vive com inúmeros problemas, perturbações grandes, atacados e vencidos, porque constantemente a vida não está submetida a Deus. É isto que nós precisamos compreender hoje. O nosso espírito, nós que somos salvos em Cristo Jesus, que já confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito já está perfeito. Mas a nossa alma precisa de ser renovada dia a dia. E a nossa carne precisa ser submetida também dia a dia ao conhecimento do Espírito. Por quê? Porque quem não quer se submeter a Deus, quem não quer viver a palavra, quem não quer orar, quem não quer, colocar a sua carne no lugar, é porque o seu espírito já está perfeito e a pessoa muitas vezes não tem este conhecimento. E pensa que vai poder viver uma vida de imperfeição, aos trancos e barrancos, mas não pode mais. O espírito já está perfeito, ainda que a carne tenha debilidades. O clímax da vida com Deus é a vida de consagração, é a vida de intimidade com Deus, é a vida de consagração e de oração. E a carne resiste a tudo isso. A carne não gosta de igreja, a carne não gosta de louvor, a carne não gosta de oração, a carne não gosta de consagração, a carne não gosta de dízimo, a carne não gosta de submissão. Então a carne resiste. Nós vamos hoje fechar brechas, porque há algo grande para acontecer na sua vida e na minha vida. E se há brechas, o inimigo fica achando esses espaços e lá de longe lançando seus dardos inflamados, mentirosos, achando espaço para fazer a nossa vida derrotada.
e nós não vemos a glória de Deus se manifestar. Efésios 4, 25 a 27 diz: por isso, deixando a mentira, diga, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, pode ficar bravo? Pode. O que não pode? Pecar, levar essa ira adiante. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não passe para o outro dia sem acertar as situações. Nem deis lugar ao diabo. Paulo disse, por exemplo, amados, que mentira abre uma brecha. Diga, mentira abre uma brecha. A ira constante também abre uma brecha. Então, quem vive mentindo, está cheio de brechas na vida. Quem vive irado, nervoso, bravo, está cheio de brechas na vida. O que a palavra de Deus diz? Não dê lugar a isso. Não dê brecha de abertura para o inimigo. Porque vocês vão se espantar agora, mas é uma afirmação que eu vou fazer aqui que é verdade. É possível uma pessoa cristã, salva, redimida no sangue de Cristo, já assentada em lugares celestiais, e ainda assim dar lugar ao diabo, abrir brechas. E quando alguém abre brechas, os dardos inflamados do maligno passam e chegam até a vida, as áreas da vida. Não podem esses dardos tirar a nossa salvação. Esses dardos não podem trazer à nossa vida possessão demoníaca. Esses dardos do maligno não podem trazer encosto. Esses dardos do maligno não tem nada a ver com descarregos, concessões. Isso tudo é uma grande mentira do inimigo. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, nós somos uma raça eleita, nós somos povo escolhido. Mas é possível uma pessoa ser tudo isso, porque Deus lhe imputou essa posição, mas ela pode abrir brechas aos dardos inflamados. Entenderam? Quando Paulo fala a respeito do inimigo, ele diz assim, que nós não temos que ter cuidado com o inimigo. O que Paulo diz? Que nós temos que ter cuidado com os dardos, com as ciladas do inimigo. O inimigo não pode tocar em você, mas ele usa ciladas. Então você tem que ficar esperto com as ciladas. Quando você tem brecha, você é alcançado pelas ciladas do inimigo. Estamos entendendo? Nós vamos passar agora a entender mais um pouquinho sobre a nossa carne. Porque a nossa carne tem fraquezas. E nós precisamos trabalhar essas áreas com conhecimento e com oração. Submetendo essas áreas a Deus. Até que essas áreas de fraquezas acabem e nós nos tornemos pessoas fortes. Amém? Por que Deus está querendo tratar isso conosco? Porque há coisas que estão para chegar. O que há de vir, virá. E não tardará para quem fechar todas as brechas. 1 de Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão que ruge, ele não é leão, mas ele faz barulho e assusta quem está na carne. E ele fica de longe, procurando alguém para devorar. Você sabe o que é esta palavra no original grego? Sabe o que é devorar aqui? Trabalhar na carne. O diabo fica lá longe, rugindo, procurando alguém para trabalhar na carne. Ih, amado, isso aqui é sério. Um dos aspectos que nós precisamos ter como estratégia de vida, para que nós não apresentemos fraquezas, mas para que as nossas fraquezas se transformem em força, é que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, vida espiritual não tem espaço para brincadeira. Vida espiritual, amados, não tem espaço para mais ou menos. Vida espiritual intensa, pura, verdadeira, genuína, total, exige sobriedade e vigilância. Diga, sobriedade, vigilância.
Não é para ficar vigiando o capeta, é para vigiar a carne, é para ver onde que estão as brechas para ele não acertar os seus dardos inflamados. 2 de Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do... O vencedor, muitas vezes na nossa vida, sabe quem é? A carne. Às vezes a carne vence. É o dardo que chega à carne. E a pessoa precisa reverter esse processo, precisa fechar as suas brechas, precisa contra-atacar. E assim, você vai aprendendo, não é? E vai pegando estas verdades, vai vivendo estas verdades e vai fechando estas brechas. Então aprenda o que eu vou lhe ensinar a partir deste momento. Absorva o que eu vou lhe dizer. Porque existem pelo menos 10 brechas que precisam ser fechadas urgente na vida do povo do Senhor. Quando o inimigo faz os dardos entrarem por estas brechas, há desânimo, há frustração, há tristeza, há incapacidade para viver, há dores, há aflições, há falta de motivação, falta brilho, falta tudo. Então nós vamos começar. Você está disposto? Se você identificar alguma dessas brechas, você vai fechar hoje comigo em nome de Jesus, porque o que há de vir virá e não tardará. Brecha número 1, Romanos 8,6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida. Mas o do espírito para... O que é pendor? A inclinação. A inclinação da carne dá para a morte. A carne não se converte. A quem é convertido aqui? Levanta a mão. Confesse comigo, diga, a minha carne não é convertida. Ai, ainda não. Nunca vai ser. A carne nunca se converte. Nela há a lei do pecado. Só o espírito se converte. Quando você se converteu, a sua carne continuou tendo todos os apetites da vida. Sabia disso? Não mudou a carne. Agora, se você deixa a carne com a sua inclinação, ela vai lhe atrair para as coisas do mundo. Ela vai lhe atrair para as coisas do passado, do pecado. E uma pessoa que tem inclinações da carne ainda, ela tem uma brecha. E ela não consegue ter uma vida íntima com Deus. Ela não consegue ter uma vida de oração, de consagração. Às vezes são músicas. Amados, nós estamos aqui generalizando. Mas existem músicas que são do capeta mesmo. Existem letras que te tiram do sério, que mexem com a carne. Às vezes são músicas. Às vezes é um ritmo. Às vezes, sei lá, é o carnaval. Às vezes a pessoa chega aqui na igreja e ela diz assim, é muito interessante, chega da rua, chega do mundo, cheia de carne. É só carne, né? O espírito está morto em delitos e pecados. E a pessoa chega e ouve a gente fazendo aqui um retiro de carnaval e falando com um ano de antecedência, que as inscrições estão abertas e elas ficam fechadas em um mês, em 2 semanas, desculpem, e depois fica uma lista de espera, todo mundo querendo ir. A pessoa chega e diz assim, o quê? Carnaval é para um retiro? Isso não é para mim não, Deus me livre, isso é horrível. A pessoa se converte. Deus vivifica o espírito, ela começa a receber a palavra, daqui a pouco ela entra na lista de espera. Ah, me põe na lista de espera, pelo amor de Deus. Mas não era você que dizia que era uma abominação ir no retiro, no carnaval? E agora, o que aconteceu? Houve alguma coisa que aconteceu no espírito. E a pessoa agora, ela começa a fechar brechas na sua carne. Às vezes são amigos mundanos. Amados, amigos mundanos, amigos, né, se eu posso chamar de amigos, são armas venenosas do inimigo. Quando uma pessoa tem o pendor da carne, ela não aguenta a vida espiritual. Ela é irada com a igreja, ela é irada com o crente, é irada com o culto, os hormônios ficam em alta. Crente me dá nos nervos, é gentinha. Aí um dia Deus faz uma obra no espírito, ela vira essa gentinha. E depois fica muito triste quando alguém fala isso. Não é, Edna? Mas já machucou, não é? Então, comece a trabalhar essa área, porque senão o inimigo vai explorá-la.
Ele vai trabalhar nessa área da inclinação da carne para que essa área floresça. Aí a brecha está aberta, o dardo entra e vem o desânimo, a tristeza, a derrota. E aquilo que há de vir, não vem, fica retido até que essa brecha seja fechada. Entendemos? Segunda brecha. 1 de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, qual é o conceito que nós vamos trabalhar nessa segunda brecha? É a rebelião. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Você já ouviu alguém dizer assim: eu nunca mais volto à igreja Cristo Vive? Eu também. É verdade. Ou um marido, ou uma esposa, sabe? Eu não vou lá. E a pessoa diz: não vou lá nem morto. Não traga morto mesmo para cá, por favor. Que Deus é Deus de vivos. Sabe? Às vezes eles dizem umas coisas que me incomodam. Eu não concordo que preguem contra a lei. São palavras que as pessoas falam. Eu não concordo. Isso, eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com as músicas. Eu não concordo com o louvor. Eu não concordo. Isso se chama pecado de rebelião. E o pecado de rebelião é uma brecha para o inimigo. O rebelde é chamado de feiticeiro. Então você sabe o quanto Deus abomina a feitiçaria. É o quanto ele abomina o rebelde. Entendeu, Cícero? Se você sente aí dentro uma pontinha de rebeldia qualquer, contra um gênero de louvor, contra a palavra, contra o bispo, contra um irmão, contra alguma coisa, sabe? Comece a tratar isso com Deus, porque o rebelde, ele cria perturbações e distúrbios na vida dele e na vida de quem está próximo a ele. Amém? Achamos esta brecha? Tem que ser fechada. Terceira brecha, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Matrimônio é com honra, segundo a Bíblia Sagrada. Toda pessoa cristã que não honra o seu matrimônio, que tem sexo fora do seu casamento, abre as portas para o diabo. A Bíblia diz, amados, no livro de Provérbios, só quem quer arruinar-se é que adultera. Porque os impuros e os adúlteros querem disfarçar a sua impureza, querem disfarçar o seu adultério. Mas não dá. Porque tem uma palavra que diz que Deus fez o leito para o homem e para a mulher e não pode ter mácula. Não pode ter pecado. Não pode ter sujeira. Muitas vezes, há homens chorando pelos cantos, há mulheres chorando por causa da mácula dos seus leitos matrimoniais. Isso para Deus é uma coisa odiosa. Isso é abominável na obra do Senhor. Impureza e adultério. Me diga, como é que Deus pode atender a uma pessoa que tem impureza no seu leito conjugal? Não pode. Como é que Deus vai atender a um adúltero? Não pode. Então, quem sente que esta área abriu brechas, deve trabalhar isso com Deus em oração, para ter o seu leito com honra, sem mácula, com a bênção de Deus. Amém? Amém. Vou falar agora com pessoas que não são casadas, mas que vivem juntas. Nesta igreja, nós não dizemos separa. Nós não dizemos isso, porque cremos que foi Deus que lhe trouxe aqui para um plano dele, trouxe você como você está. Agora, acerte a sua vida, porque pessoas juntadas, pessoas que já estão numa segunda união, não acertaram lá para trás, não desvincularam, a Bíblia diz que estão em adultério. Às vezes por ignorância espiritual, não sabem o que dizem as Escrituras. Mas a palavra de Deus diz que tem um plano perfeito para a sua vida e que precisa a sua vida ser acertada em todas as áreas, incluindo essa. E se você está com uma outra pessoa e não é casado, procure se casar.
Procure acertar a sua vida com urgência. Feche essa brecha. A Bíblia diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não fique só coabitando. Case-se, porque o seu leito tem que ser sem mácula. Quem recebe esta palavra, diga amém. Amém. Brecha número 4. Deuteronômio 18, 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, quem consulta mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ora, às vezes, na nossa cultura, caiu a borrachinha, Andrew, vou deixar sem, para ver o que acontece. Às vezes na nossa cultura, amados, por causa de certas denominações, se metem na vida dos cristãos coisas idênticas à macumba, ao espiritismo, que levam o povo de Deus a abrir brechas para o diabo. Hoje nós temos pessoas cristãs que vivem com horóscopo. Está fazendo barulho, né? Vou arrumar. Olha que legal. Que legal. Obrigada. Existem muitas pessoas cristãs que andam assim, com uma bolsa recheada de coisinhas. Passa de manhã, recorta da revista, do jornal, o horóscopo, e vai lendo aquilo lá, e etc, etc, etc. E quando tem uma oportunidade, vamos ler os búzios, as cartas ciganas, ciganas que enganas, e runas, e etc, etc. E tem o povo, imagina, bispo, eu já me converti há tanto tempo. Eu não sou mais dessas coisas. Mas tem um pauzinho guardado não sei aonde, tem uma varinha de Araão, tem um paninho, tem uma fitinha, tem um vidrinho de óleo. Tudo isso é do maligno. São coisas da bruxaria, leiam a matéria do informativo, que se metem muitas vezes camufladas de coisas cristãs e que não tem nada a ver. Hoje, se você ligar a televisão em muitos lugares que se dizem igreja e que não são sinagoga do diabo, você vai ver ali entregando coisas para as pessoas, mas estão com uma Bíblia, estão cantando uma música que às vezes nós cantamos aqui, e a pessoa diz: eu também quero esse vidrinho, também quero esse paninho, também quero não sei o quê. Você veja que pastores estão vestidos de pais e mães de santo. E agora, como se não bastasse, puseram mesa branca dentro da casa, que não é de Deus, com todo respeito. Um cristão tem que passar a mão na mesa branca. Eu fazia isso quando eu era espírita. É ou não é verdade? Então, estas coisas trazem o quê? Abominação. Não tem parte com Deus. Olha o que diz Isaías 47, 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti. Credo, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Para a vida de feiticeiro, de macumbeiro, de quem vive com encantamento, com coisinhas, com misticismo, com esoterismo, com essas misturas, vem o quê? Perdas, morte, destruição, calamidade. Se alguém aqui entre nós tem essa tendência, trate disso com Deus com urgência, porque a brecha está aberta e aberta para o diabo fazer uma lambança na vida. Amém? Amém. Brecha número 5, Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Transgressão dos lábios é a brecha número 5. O que é transgressão dos lábios? Fofoca. Diga, fofoca. É aquela reuniãozinha para comer um bolinho de laranja. Vem comer um bolinho de laranja na minha casa. Se fosse só o bolinho. Ai, o diabo mete essa gente num bolão do inferno, amados. É um churrasquinho. Mas um churrasquinho de crente é uma coisa tremenda. Quando tem nesse churrasco um transgressor de lábios, socorro! Ui, sai de perto, sai de baixo, né? Quantas pessoas pediram tanta coisa a Deus e não receberam nada? Porque se esqueceram do que diz Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É tudo vão.
Ai, porque eu falo em línguas. Você fala muito com a sua língua. Então não confunda as coisas. Esta história de falar que é muito religioso, a Bíblia diz que isso é tudo vão. Amém? Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o bocudo, o tagarela, o linguarudo, o fofoqueiro, assim mesmo se arruína. Está escrito, nós cremos. Eu estou lhe mostrando onde é que estão as áreas problemáticas da vida. Você está entendendo? São áreas problemáticas. Se elas permanecerem, o que há de vir não vem. Não vem. Estas coisas abrem brechas e os dardos entram. Eu estou lhe mostrando para você tratá-las com Deus. Uma pessoa cristã tem que ter cuidado com o que dizem os seus lábios, amém? Diga, eu tenho que cuidar do que sai da minha boquinha. Diga, minha boquinha é santa. Não é piada isso, é verdade. Diga com fé, a minha boca é santa. Olha o seu irmão e diga, a sua também abençoada. Ai, as bocas. Sabe quantas desgraças, divisões de família, casamentos poderiam, ser bem-sucedidos, não ver ruína se alguém tivesse ficado de boca fechada? Se não tivesse um leve trás ali, fazendo fofoca, contenda, semeando? Lógico, abriu uma brecha, o diabo entrou. Bom, uma pessoa cristã tem que cuidar da boca. Vai para o dentista, mas também cuida do que fala. Amém? Muito bem. Brecha número 6. 1 de João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não viva preocupado e com medo, tremendo de medo de tudo, ansioso. Você estará vivendo uma vida atormentada, porque o medo é maligno, o medo é o contrário de fé, o medo paralisa a vida da pessoa, o medo incapacita as pessoas de viverem, o medo é uma brecha para o maligno agir. Amém? Diga, fora medo. Fora medo. Você sabe o que dizia um irmão nosso, Jó? Ele dizia assim, aquilo que eu mais temo é o que me acontece. O que mais você tiver medo é aquilo que te acontece. Então lance fora o teu medo. Lance fora o teu medo, amém? Não deixe na sua vida espírito de covardia. Trabalhe essa área, feche essa brecha, confie em Deus. Brecha número 7, Mateus 18, 34 e 35. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa 7ª brecha, parece que ficou na 7ª, que é a perfeição mesmo, né? Esta 7ª brecha chama-se falta de perdão. Ela gera atormentadores na vida. A falta de perdão gera pessoas atormentadas. A pessoa que não perdoa não tem condições espirituais de se abrir para o que há de vir. Ela não tem esta condição. A pessoa que não perdoa, ela não tem condições de ter um projeto de vida, de ter alvos, de ter metas, porque ela não vai chegar lá, ela é presa, ela é trancada. Tem que haver coração limpo nesta área, diga amém. Amém. Peça a Deus, se você percebe que tem alguém, tem uma situação, tem um caos, que você não consegue largar, que você não consegue perdoar, peça que Deus lhe ajude a perdoar, que você tire essa prisão do seu coração. Quem não perdoa é um encarcerado. Quem não perdoa é um prisioneiro de si mesmo e do inimigo. Quem não perdoa está travado, está parado, não vai chegar a lugar nenhum. Falta de perdão traz tormento. A pessoa é atormentada, nada vai dar certo. Estou abrindo aqui o máximo que eu posso para que as pessoas que não perdoam hoje fecham essa brecha, porque vocês estão nas mãos dos atormentadores do diabo.
Amém? Sem fechar essa brecha, Deus não vai atender a nenhum projeto de vida. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Pode fazer agenda todo ano. Se não perdoa, não vai ter esses projetos manifestados. Brecha número 8. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Qual é a 8ª brecha? É que há pessoas que ficam cativas, ficam presas do diabo, porque fazem coisas e não se arrependem. Fazem coisas erradas e não se arrependem. Essas pessoas não voltam à sensatez. Amados, errar, todos nós erramos. Agora, quem erra, identifica o erro e volta à sensatez, acerta o passo, corrige. Qual é a brecha? É você errar e não voltar à sensatez. Permanecer naquilo errado, não se arrepender do erro que cometeu. Essa pessoa, na verdade, está cumprindo a vontade do inimigo. Quem não se arrepende dos atos incorretos, na realidade não quer mudar. Quando você vê uma pessoa que erra e ela não se arrepende daquilo, ela não quer mudar. Ela quer ficar daquele jeito. E está enlaçada pelos laços do diabo. A pessoa não pode ter respostas de Deus. É uma brecha. O inimigo cutuca a pessoa ali, naquele ponto. Então, peça a Deus para ajudar você a mudar. Se você tem uma situação que você sabe que é errada, e você persiste e não volta à sensatez, peça hoje a Deus para lhe ajudar a mudar. Arrependa-se dos seus atos errados, volte à sensatez, não fique endurecido, achando o errado certo, batendo o pé. Sabe por quê, amados? Nenhum projeto vai vingar, nenhum sonho vai se tornar real. Amém? Brecha número 9, Josué 6,18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim, torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Guardai-vos das coisas condenadas. Diga, há coisas condenadas. Por quem, hein? Por Deus. Quem que condena para você saber que são coisas condenadas? Deus. E se Deus condena, não queira você não condenar, achar que é lícito, que é bom. A palavra de Deus diz, guarde-se dessas coisas. Por quê? Porque se você condena uma coisa e depois você não a teme, você se sujeita àquilo, você torna maldito o arraial. A tua casa se torna maldita. O teu local de trabalho se torna maldito. Então, vamos entender o que são coisas condenadas. Ídolos, idolatria de toda espécie, livros do espiritismo, santos da igreja romana, pedaços de pano, óleo, água do Rio Jordão, água do Rio Tietê. Porque vocês não acham que eles vão para o Jordão, não é? Ou alguém ainda acredita? Tem uma senhora, uma irmã lá no Rio de Janeiro, que se converteu, e ela era oriunda do Rio Jordão. E um dia chorando, ela disse, ai, que mal que eu fiz. Eu é que enchi os vidrinhos. Olha, eles traziam como? Em tinas, em potes, em containers? Não, era do tanque da minha casa. Que seja. Fitinhas, escapulários, crucifixos, imagens, estátuas de entidades. Ah, meu Jesus, quadros de Jesus, Santa Ceia de Da Vinci. E etc, etc. Tudo isso foi condenado. E se você mantém essas coisas na sua casa, você está amaldiçoando o seu arraial. Em vez de consagrar a sua casa, você está trazendo maldição para ela. Amém? Eu sei que nós temos uma cultura italiana, uma cultura portuguesa que impera no nosso país. E tem muita gente espanhola que trouxe coisas das suas nações, né? Estátuas, Fátima, tem muita Fátima nas casas de portugueses, não é verdade? Tem muitos santos aí estranhos, e a pessoa diz, mas a estátua veio de Portugal, na década de 20, viajou de navio, foi uma loucura, é uma obra de arte do diabo.
É uma obra de arte do diabo. Ah, eu não tenho mais isso, bispa. Eu conservo apenas um charuto. Fizeram um trabalho num charuto e disseram que quem jogar fora aquele charuto, as descendências que virão, todas estão fritas, amaldiçoadas. Eu também não vou jogar fora, é um charuto cubano, de Fidel, e é uma coisa louca. Amado, quebre isso hoje, tire isso da sua casa. Você é renascido de uma semente incorruptível, você é um abençoado, você tem aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Você não precisa de muletas nem de amuletos, você tem o que é Criador de todas as coisas, aquele que pode tudo está na tua vida. Então, tudo que é condenado, não queira, nem volte àquilo que você já condenou hoje. O ídolo, para quem não sabe, traz confusão, traz maldição, traz doença. Ídolo na Bíblia, idolatria, trazia doença tísica. Trazia, sabe, miséria para dentro da casa das pessoas. Porque por trás do ídolo, está Satanás mesmo. Se você tem algo assim no seu carro, a gente compra um carro zero e bota lá uma fita do Bom Fim. Vou lhe dizer, vai ter um mau fim. Não tem como. Mas eu não tenho, bispa. Eu coloquei lá, foi um negocinho que um pastor me deu, jogue fora. Deve ser pastor do capeta, porque pastor de Deus não ia te dar negocinho, nenhum amuleto, nem nada para você idolatrar. Se você tem algo assim no seu carro, na sua casa, no seu escritório, na sua loja, corte, rasgue, quebre, porque Deus não aceita isso na nossa vida. Ele é o nosso suficiente Salvador, amados. Ele não aceita rivalidades. Amém? Glória a Deus. Vou lhe dar uma sugestão. Tem alguma coisa assim abominável lá na sua casa ainda? Algum negócio, aquelas tranqueiras nas gavetas? Sabe aqueles... o livro quando eu era da Rosa Cruzes. Quando era da Rosa Cruzes. Olha, amados. Faça uma coisa, faça uma fogueira santa na sua casa. Não mande dinheiro para Israel, não. Faça uma fogueira santa, queime tudo aquilo que é abominável. Brecha número 10, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu queria encerrar lhe falando de pecados escondidos, encobertos. Às vezes as pessoas têm fragilidades, lógico. E às vezes dizem, o meu marido não sabe. E a minha esposa nem imagina. E nunca vai saber. Os meus vizinhos nem sonham. O pastor, nem de longe. O bispo Rai, coitado do bispo Rai, se ele soubesse. Às vezes, amados, se encobrem transgressões. E se você não é capaz de se despir disso e criar uma vertente direta do céu para a sua vida, a tendência da carne é se enredar cada vez mais com coisas ilícitas, coisas erradas, muitas vezes prazerosas para a carne, super prazerosas para a carne. Às vezes coisas que viraram até um hábito. Às vezes é um vício na vida. Muitos cristãos às vezes têm um pecado escondido, encoberto, acalentado lá no íntimo da pessoa. Você pode esconder coisas, mas se você não se livrar disso, é como misturar azeite com água. Dá? Não mistura. Coisas que ninguém sabe, coisas que ninguém viu, mas Deus sabe, Deus viu. Olha o que diz o versículo 13, o final. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que esconde jamais prospera. O que esconde jamais tem um projeto de vitória, um projeto de vida bem sucedida. Então, é a hora de alguém dizer, Senhor, eu tenho uma transgressão na minha vida. Eu quero deixá-la hoje, definitivamente. Eu quero prosperar. Eu quero ter essa vida abundante. Eu quero ver a manifestação do meu projeto de vida, da minha vitória. Eu quero ver grandes mudanças ainda este ano. Se nós mantemos coisas encobertas, escondidas, e não confessamos e não largamos, amados, nós jamais vamos prosperar. A Bíblia diz jamais. E o que há de vir, não há de vir.
jamais prosperará. Isaías 52, 2, sacode-te do pó, é hoje. Levanta-te e toma assento, ó igreja, solta-te das cadeias do teu pescoço, quem está preso na igreja, ó cativa filha de Sião, solte hoje as cadeias do teu pescoço, seja livre. Salmo 32, 1 a 5, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, Deus perdoa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, olha isto aqui que Davi disse, enquanto calei, enquanto eu encobri, enquanto eu, ocultei as minhas transgressões, os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto Davi calou, escondeu o seu pecado, ocultou, a vida dele era um gemido só. Ele sentia até dores físicas. Ele dizia que os ossos se secaram. Mas no dia em que ele disse, Senhor, eu não quero mais esse fardo, eu não quero mais essa situação sobre mim. O dia que ele disse isso, o fardo saiu de sobre ele. Amém? Nas suas orações, trabalhe essa área. Não seja cativo pelos laços do inimigo. Feche estas brechas, feche as portas ao mal. Feche as brechas aos dardos inflamados do inimigo. O Senhor vai ouvir a sua oração. O Senhor vai atender a sua súplica. Você crê? Então a promessa de Deus para você é Isaías 46, 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. É para hoje. Mas estabelecerei em Sião. Sião é a figura da igreja. Estabelecerei na igreja o livramento. E em Israel, no meio dos eleitos, a minha glória. O Senhor vai atender a sua súplica. Porque você ouviu esta voz. E você quer fechar brechas. Porque o que há de vir virá e não tardará. Assim seja. Assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar com a igreja nesta hora. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando e está mostrando a você que tem coisas para serem acertadas. E que estas coisas estão ligadas diretamente à manifestação de algumas bênçãos que estão para chegar. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar a Deus agora. Isso que foi levado a conhecimento tem que ser agora regado com a oração da fé. Vamos orar. Esqueça quem está ao seu lado. Não se envergonhe. Deus trouxe você aqui porque Ele ama você. Ele tem um plano para você. O jeito que Ele quer tratar com você é um jeito único, específico, especial. Fale com Deus. Pai amado e bendito, louvamos o Teu nome, Senhor. Te adoramos, te agradecemos, Pai, por esta voz. Nós sabemos que Tu estás restaurando a vida de santidade na Tua casa. A vida de consagração, a vida de intimidade. Tu estás restaurando a vida de santidade na tua igreja. Tu estás restaurando a consagração do teu povo em tua casa, Senhor. Tu estás fazendo com que homens e mulheres sejam luz nesta terra. Tu estás fazendo com que cada família aqui neste lugar tenha em sua casa uma casa consagrada, uma vida consagrada. Não aquilo que é condenado, mas uma casa santa, uma casa abençoada, uma casa de paz. Deus, que quando nos perguntarem qual é o princípio, qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa crença em Jesus, por que nós vimos a uma igreja, por que nós participamos de um culto, por que nós semeamos, por que nós louvamos, por que nós cremos na Bíblia, nós vamos mostrar, Senhor, que Tu mesmo
fizeste uma grande mudança em nossa vida. Que o Senhor mesmo mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. O Senhor mesmo mudou o nosso viver, mudou a nossa personalidade. Nos fez nascer de uma semente incorruptível. E o Senhor não quer que a nossa carne prevaleça. O Senhor não aceita que a nossa carne prevaleça mais, Senhor. A carne está submetida ao Espírito. E o Espírito é que prevalece, Senhor. Por isso, nesta hora preciosa, a oração, Senhor, que vem depois da palavra, do conhecimento. Nesta hora, nós nos apresentamos, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Pai Celestial. Nós temos um Deus que vive em nós e vive para interceder por nós. Todos os dias nós temos a Tua intervenção em nossas vidas, Senhor. Agora nós estamos junto ao trono da graça para apresentar nossas vidas, para apresentar nossas famílias, para apresentar nossos projetos de vida, Senhor. Por isso, Deus, nós fechamos toda a brecha ao inimigo. Nós fechamos toda a brecha ao mal. Nós fechamos toda a brecha que produz a infelicidade. Nós fechamos toda a brecha que produz o mal-estar, a ruína, a condenação, a angústia. Nós te adoramos, Senhor. Tu és perfeito. E Tu disseste, ser perfeito como eu sou perfeito. Tu disseste, ser santo como eu sou santo. Nós não queremos o que é condenado em nossa vida, Senhor. Nós queremos ser pessoas que no abrir dos nossos lábios tenham respostas às orações, Senhor. A herança dos santos é nossa e nós tomamos posse dela. Nós queremos hoje, aqui em Tua casa, agora, tomar posse dessa bênção, Senhor. Ver a glória de Deus, ver Deus agir em nossa vida. Deus, nós sabemos que Tu levantarás aqui pessoas fortes. Pessoas, Senhor, que estão fechando as brechas para os dardos inflamados do maligno. Pessoas, Senhor, que estão se abrindo hoje para aquilo que há de vir da parte de Deus. Aquilo que virá e não tardará. Oh Deus, eu Te agradeço, Jesus. Porque nós cremos, Pai, que hoje no mundo espiritual portas estão se abrindo. Porque na carne brechas estão sendo fechadas, Senhor. As nossas orações serão respondidas, Pai. Oh Deus, Tu tens ensinado, é necessário que sejamos santos e irrepreensíveis. Por isso fechamos as brechas que nos têm impedido de ver Deus se manifestar na nossa vida. Não mais para a mentira, não mais nos abrimos para leitos, ó Deus, impuros. Não mais, Jesus, lábios que semeiem contendas. Não mais iras. Ó Senhor, não mais rebeldias. Não mais insinuações. Não mais roubos. Não mais idolatria, Senhor. Não mais pecados escondidos. Não mais falta de perdão, Jesus. Nós nos declaramos por cabeça, Senhor. Estamos por cima, somos vencedores, temos a mente de Cristo. E amanhã, segunda-feira, ao começarmos o dia, Senhor, nós queremos estar contigo em comunhão, em oração, em santidade, sabendo que nós estamos conhecendo mais da Tua glória, Senhor, conhecendo um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Nós Te adoramos, Pai. Eu sei que Tu queres santidade na Tua casa. Eu sei que o santo, o santificado, o que tem vida digna, o que se submete a Ti, esse tem respaldo de Deus, Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa casa é consagrada a Deus.
Em nome de Jesus, declaramos que a nossa família é consagrada a Deus. Em nome de Jesus, declaramos que o nosso trabalho é consagrado a Deus. Declaramos que a provisão que virá do nosso projeto de vida já é consagrada a Deus. E agora, por fé, Senhor, nós te louvamos pela vitória em todas as áreas da nossa vida. Saímos daqui hoje mais fortes, mais poderosos, mais diligentes, mais vigilantes, mais sóbrios, mais prudentes, mais sábios. É assim que tu queres, para que o inimigo não encontre nenhuma brecha para devorar alguma situação. Fechamos brechas hoje. Oh Deus, acertamos o passo hoje, porque o que há de vir é grande, o que há de vir é grande, e virá, e virá, e virá. Se tardar, oh Deus, podemos entender hoje esta palavra, se tardar, oh, se tardar, é porque há brechas abertas. Espera, fecha as brechas, porque virá, certamente virá. E nós nos abrimos para esses 2 últimos meses do ano serem meses de grande abundância, Senhor, de grandes transformações, grandes mudanças, para que a palavra profética se cumpra em nossa vida, em nossa casa, em nosso ministério, em nome de Jesus. E os que assim creem em oração, digam amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe o que nós vamos hoje declarar uns para os outros? Fechamos brechas. Por isso o que há de vir virá e não tardará. Vamos? Fale para alguém, fale. Fechamos brechas. Por isso o que há de vir virá e não tardará. Amém. 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 Fechamos ou não? Saímos daqui com isso acertado entre nós, amém? Porque aqui nós fechamos, aqui nós entendemos. Mas nós vamos praticar esta palavra. E essa semana será uma semana especial. Vão olhar para você e vão dizer, não estou nem te reconhecendo. Sabe o que você vai responder? Não justifique muito disso. Eu estou fechando brechas, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amém? E quando eles virem a bênção chegar sobre a sua vida, eles vão entender o que aconteceu. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra maravilhosa que mais uma vez foi pregada, foi exposta. E o teu povo foi alertado, Jesus, da necessidade de que todas as brechas sejam fechadas, para que o inimigo das nossas almas não mande, ó Deus, os dardos envenenados e nos atinjam. E dessa forma os seus objetivos sejam alcançados. Nós saímos desse lugar em paz, ó Deus, porque recebemos os brilhantes ensinamentos dessa noite em nosso coração. E também saímos daqui, Jesus, com a certeza de que todos os inimigos já caíram por terra. E nós todos teremos uma semana em perfeita e total vitória, em nome de Jesus. Por isso agora nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um dos amados irmãos que estão aqui e também aqueles que nos assistem através da internet, em nome de Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém, amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louve, mas louve mesmo. Louve, agradeça a Deus por esta palavra. Uma sugestão, se você não esteve aqui quinta-feira, você precisa, você precisa de ouvir a mensagem de quinta-feira. Houve uma comoção, alguma coisa aconteceu aqui sobrenaturalmente. Eu ontem de manhã, sábado, estive num encontro com alguns irmãos e foi tremendo o que eu ouvi. À noite eu me encontrei com outro grupo de irmãos e foi tremendo. As pessoas ficaram muito impactadas com o que Deus falou e fez no culto de quinta-feira. Uma sugestão maravilhosa para você durante a semana se agarrar. Quero ouvir todos os homens que fecharam brechas e depois as mulheres. Há poder aqui para a cura, liberdade.
Boa noite a todos. Até amanhã no estudo bíblico. Tchau. Diga que está ao seu lado. As brechas foram fechadas, por isso o que há de vir virá e não tardará. Boa noite a todos. Boa noite, internautas da graça de Deus. Boa semana, em nome de Jesus.